Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso do Google. Esta é a aula inicial do módulo Google Docs, ou seja, vamos aprender sobre a versão do Microsoft Word do Google, que é chamada de Google Docs. Aqui vamos aprender tudo sobre este aplicativo do Google, como funciona, quais são as nuances, como você pode se beneficiar muito deste recurso, como você pode ter maior produtividade, seja em trabalhos acadêmicos ou profissionais. Então, hoje vamos basicamente começar a destrinchar o Google Docs, ok? Então estamos aqui, essa é a carinha do Google Docs, mas antes da gente já estar aqui, vamos relembrar como é que a gente chega aqui, como é que a gente abre ele, o que que a gente faz, né? Começando exatamente do zero no Google Docs, ok? Vou fechar essa aba aqui. Reparem que aqui a gente está no nosso Google Drive, que a gente já aprendeu bastante sobre ele, tá? Então, para abrir um novo documento, aqui a gente pode vir aqui e a gente pode vir aqui no novo, pense mais, clicar aqui no novo e vem, seleciona o aplicativo que a gente quer abrir, por exemplo, aqui Google Docs. E ali já abriria o nosso documento. Mas como não é o caso, vamos fechar aqui, vamos ver uma outra forma que a gente não viu muito aqui agora. Pode vir aqui do lado do teu nome ou da tua conta aqui, que no nosso caso é TACE, porque é cursos, né? Curso Mobisno. Então vamos clicar aqui. Reparem que aqui tem vários aplicativos do próprio Google e um deles é o Google Docs. Tá clicando nele, também abre. Então, como podem ver, existem várias formas de se abrir um Google Docs, tá? Entrando nessa forma aqui, a gente pode clicar aqui em documento em branco, tem alguns modelos pré-prontos que você pode explorar, por exemplo, vamos clicar aqui, onde a gente tem uma galeria de vários modelos que você pode explorar e em vez de começar a editar um documento do zero, você pode começar já por algum modelo, né? Então temos aqui vários, tem modelo de currículo, né? Tem proposta de projeto, tem brochura, então tem vários modelos aqui, carta comercial, né? Carta informal, tem aqui trabalho, também tem vários pontos, proposta de projetos, então tem várias coisas aqui interessantes que eu recomendo que você explore. Tá? Mas no nosso caso, como a gente quer começar do zero, vamos começar hoje clicando aqui para abrir um documento em branco, tá bom? Então, clicando aqui para a gente abrir um documento em branco. Aqui temos o nosso documento em branco, ou seja, temos aqui o nosso Google Drive. O nosso Google Docs, desculpe. A influência do muito tempo falar de Google Drive. Então estamos aqui onde temos todos esses recursos e a gente vai dar uma olhada. Se você está familiarizado com o Microsoft Word ou simplesmente com Word, como é comumente chamado, você vai ter mas muita facilidade aqui, porque é basicamente a mesma lógica, apesar de que aqui tem uns outros recursos adicionais muito bons. E, inclusive, aqui você pode instalar vários outros, né, suplementos que é para ter mais poder de edição ou de trabalho, ganho de produtividade e por aí vai. Então vamos lá. Aqui no nosso, aqui a gente tem um arquivo onde também pode compartilhar documentos, abrir um novo documento. Se clicar aqui a gente abre uma nova aba. Reparem que aqui abriu uma nova aba. Vou fechar porque a gente não quer isso. Então aqui temos, né? Pode abrir um novo documento, pode abrir um documento que você tenha no teu computador, que é para fazer, por exemplo, vamos clicar aqui. Aqui ele te leva para o Google Drive, ou seja, documentos que já estão no teu Drive. Aqui são os documentos compartilhados contigo, aqui são os com estrela, aqui são os recente abertos e aqui tem para você fazer o upload. Se você clicar aqui em adicionar, ele abre uma pasta que você pode selecionar qual pasta, o que você quer ver, que curso, e aí você abre tudo mais, tá? No nosso caso, a gente não vai puxar nada aqui, só queria mostrar mesmo que funciona deste jeito, tá? Então, é mais uma forma para vocês poderem vocês poderem fazer o upload, carregar os documentos do computador para o Google Drive, no caso aqui, direto pelo Google Docs, ok? Fecha aqui, voltamos aqui, continuamos.
Então, temos aqui a opção de fazer uma cópia, você pode fazer uma cópia desse documento. Temos aqui a opção de fazer download. Então, você pode fazer um download do documento em Word, pode fazer o download do documento no OpenWord, que é o ponto .odt, pode fazer em formato Rich Text, RT, né? Pode fazer em formato PDF, que é bem conhecido também, pode fazer um texto sem formatação, ou seja, TXT. Então, esses outros formatos aqui são muito mais usados para pessoal que usa programação, coisas do gênero, mas tem todos aqui, formato web, HTML compacto, você pode fazer uma publicação EPUB, que esse é o formato, um dos formatos usados para livros digitais. Então tem todas essas possibilidades aqui. Então você pode tornar o documento disponível offline, mas aqui precisa instalar uma extensão, que eu no caso não tenho aqui instalada, né? Nesta versão anônima que eu estou gravando o curso. Okay? Vamos voltar ainda para a aba arquivo. Você pode renomear o documento, você pode publicar ele na web, pode já aproveitar e trocar a língua, traduzir, né? Tem aqui a configuração da página, que a gente vai ver hoje, tá? E aqui no editar também temos várias opções. Temos aqui o desfazer, né? O refazer, quando você fez algo de errado. Tem o cortar, copiar, colar sem formatação, né? Selecionar tudo, localizar e substituir, né? Temos aqui o ver também, onde tem, basicamente aqui no ver, é para você ver modo de impressão, layout de impressão, exibir régua, não exibir. Régua é essa parte que aparece aqui, né? Vocês podem ver aqui, tem uma réguazinha. Então tem exibir régua. Temos abrir estrutura do tópico do documento, exibir exibir barra de ferramentas da equação. Por exemplo, se você escreve várias equações matemáticas, então aqui pode ter alguma, você pode colocar. Aqui temos aqui mostrar, né? Aqui mostrar quebra de seção, tela inteira. Então temos várias coisas. Aqui inserir, podemos inserir imagem, tabela, desenhos, gráficos, linha horizontal, data, rodapé, modelos, né? Que tipo de modelo de ata, de reunião, você pode ver, caracteres especiais, equação, se você quer, por exemplo, escrever uma equação, você pode pôr aqui, né? Então, marca d'água, cabeçalho, todos esses itens, favoritos, sumário, se você quer pôr uma espécie de sumário, você já clica aqui e vai te dando todos esses detalhes. Lembrando que isso aqui ele é um editor de texto. Aqui é para você formatar, né? Tem as opções para formatar texto, negrito itálico, que também aparece ali, estilos de parágrafo, né? Temos aqui alinhar, esquerda, direita, então temos várias opções aqui. E temos aqui também a opção ferramentas, né? Ortografia e gramática, contagem de palavra, revisão e edições sugeridas, exportar, dicionário. Temos aqui o ditar em voz, que depois eu vou mostrar como é que funciona, bem excelente. Temos aqui a questão da configuração de acessibilidade, bem importante mostrar. Por exemplo, se você é uma pessoa com baixa visão ou tem um parente cego, isso ajuda bastante, que ao clicar aqui ele ativa o modo leitura de tal, aí a pessoa começa a ter uma interface vocal maior. Tem aqui ativar compatibilidade de lupa, que é para você conseguir ter recursos diferenciados de ampliar os textos. Então é bem importante essa parte aqui também. E temos aqui outra parte que no Google não tem muita, no Word não tem muito, mas que é a questão de instalar suplementos. Se você clicar na questão de instalar suplementos, ele vai abrir uma aba com vários recursos que você pode pesquisar e ir instalando. Se você clicar nele, por exemplo, ele te direciona para você instalar como uma extensão. E aqui você pode ver alguns vídeos sobre o recurso que você está instalando, você vai vendo os detalhes, o que é que de fato faz, né? Sempre aqui na parte inferior aparecem todos esses detalhes, tá? E temos aqui a última parte, né? Tem a questão de ajuda, né? Você pode solicitar ajuda do documentos Google, treinamentos, né? Tem todos esses adicionais, política de privacidade, termos de serviço e atalhos de teclado, por exemplo, que nem eu mostrei da aula passada. Aqui também tem vários atalhos de teclado propriamente do próprio Google Docs que você pode usar que é para melhorar, né, tua rotina de trabalho e ter produtividade, ok? Então, essa é a apresentação do layout.
tá bom? Então vamos, né, na nossa primeira aula aqui, já fazer algumas coisas interessantes. Sobre título, temos várias formas de colocar título. Por exemplo, aqui, documento sem título. Se eu clicar aqui, escrever aula, vou escrever assim, doc, né, que é do nosso doc, vou pôr um tracinho, aula 1, por exemplo. Tá? E reparem que do lado do título tem uma estrela. Se você clicar nessa estrela, você está favoritando esse documento. Se não, você não está. Mas vou clicar aqui na estrela só para mostrar. Tá? Então está aqui. Aqui está. Reparem que esse documento, a gente já colocou o título, aula 1, né? Alterou aqui e tudo mais. Se a gente for aqui no nosso Google Drive e clicar aqui no nosso botãozinho, reparem que a gente vai aí clicar aqui, por exemplo, no estrela. Reparem que a aula 1 aparece já aqui. Por quê? Porque a gente colocou estrela nele, tá? E como a gente não está achando aqui no nosso documento do Word, a gente não está achando, então a gente vem, por exemplo, aqui em estrela, clica aqui, clica com o botão direito e a gente vai olhar onde é que está esse documento. Então, a gente pode vir aqui, temos gerar o link, mostrar aqui, mostrar localização do arquivo. Clicando, ele vai exatamente nos dizer onde está. Esse arquivo está dentro do nosso Google Drive direto. Mas a gente quer que ele esteja na pasta Docs. Então, simplesmente a gente pode selecionar e arrastar, ou a gente pode mover esse documento aqui. Vamos lá. Então, a gente está aqui, vamos mover esse documento. Clicamos com o botão direito, como a gente já aprendeu na outra aula. Vamos mover esse nosso documento. Então, vamos abrir aqui, curso do Google Drive. Vamos mover ele para Google Docs. Reparem que eu movi ele, mas aqui não muda nada. Ele continua normal, porque o link é que está sendo movido. O documento basicamente não altera em nada. Agora, se a gente clicar aqui, reparem que o nosso documento já está na pasta que a gente destinou para documentos doc. Então, está aqui. Nosso documento já está nessa pasta e aí a gente consegue continuar trabalhando nele, tá? Então, vamos lá. Esse documento, vou abrir de novo, vou fechar. Este documento ele está vazio para que a gente consiga de fato ver e fazer algumas configurações já básicas iniciais neste processo. Então vamos abrir um outro documento que também já está aqui, que é para a gente conseguir fazer essas edições e aprender um pouco mais sobre. Então vamos usar uma função que a gente acabou de aprender, que é abrir. Reparem, vai aparecer aqui. Vamos olhar aqui no aspecto Google Drive, já está aqui um documento que eu tinha pré-preparado para a gente aprender sobre essa aula, então vou clicar nele. Reparem, ele abriu um outro documento, né? Um outro documento. Então, como a gente ensinou, como a gente já aprendeu no módulo Google Drive, conseguimos alterar os nomes dos nossos documentos e mover os documentos de várias formas diferentes. Eu vou clicar aqui em recente. Reparem, estamos aqui em recente, né? Recente, vamos fazer duas coisas. Uma, vamos alterar o nome e mover esse documento para a nossa pasta Docs. Então, primeiro vamos alterar o nome. Viemos para cá e selecionamos renomear aqui. Tá? Então, estamos aqui. Esse é um poema, mas eu vou alterar o nome. Vamos pôr aqui Docs. Doc, tudo maiúsculo, conforme colocamos no outro, doc, traço espaço, aula 1, teste. Aula 1, vamos fazer aula 1, configuração. É isso. Aula 1. Meu teclado desconfigurou aqui a língua. Vou só um instante. Vou reconfigurar o teclado urgentinho. Pronto. Teclado reconfigurado. Aqui. Agora tá. Exatamente. Ok. Primeiro ponto. Mudou aqui. Reparem que a gente alterou o título aqui no Google, no próprio, direto do próprio nosso Google Drive. E quando a gente olha aqui em cima, o nosso título que estava Poema Zen anteriormente, mudou também, e aqui na aba também mudou. Então, sempre que eu vou querer aqui, sempre que mudar alguma coisa, sempre que a gente alterar aqui de título, ele atualiza automaticamente, você não precisa ir lá e ter que refazer.
Então, também podemos fazer a mesma coisa, podemos mover esse documento. Então, a gente já sabe como mover, por isso eu não estou explicando passo a passo novamente, mas vocês estão vendo, então vocês conseguem sempre olhar o que está sendo feito, tá? Então, se eu clicar aqui no nosso Google Doc, reparem que o nosso documento está aqui. Então, a gente está organizando todos os documentos para dentro desta pasta que a gente vai trabalhar neste módulo, tá bom? Então, vamos sem mais demora, fechar esse primeiro teste aqui. Vamos ter mais demora primeiro. Vamos apagar esse documento aqui, viemos para cá e deletamos, porque aquele era só um teste. Agora vamos, sim senhora, já usar esta aula aqui, que é efetivamente das configurações. Então vamos usar os recursos que nem a gente já viu aqui. Primeiro de todos, a gente vem para arquivo, vem aqui para quase no finalzinho, configuração de página. Tá? Então, configuração de página. Aqui no arquivo configuração de página, reparem que a gente pode simplesmente configurar uma parte selecionada ou configurar o arquivo inteiro. Tá? Temos aqui também a questão da orientação da página, retrato ou paisagem. Né? Então, retrato é vertical, paisagem é na horizontal. Tá? Então, retrato vertical, paisagem horizontal. Tá bom? É isso. Se eu clicar aqui, por exemplo, em retrato, clicar OK, reparem que ele alterou, foi mais para a esquerda o documento e tudo mais. Reparem que temos um texto aqui abaixo também, ele alterou. Né? Vamos voltar agora para a nossa configuração de página e colocar paisagem para vocês verem o que acontece. Reparem que ele muda toda a configuração. Tá? Então, essa é a questão do retrato e do vertical. As margens aqui, ele já traz uma configuração padrão que pode ser editada. Você pode editar direto aqui, principalmente quando for trabalho acadêmico. Cada instituição de ensino tem um padrão de margens a seguir, né? E é isso aqui a tua instituição de ensino vai dizer. Já para trabalhos mais profissionais, poucas empresas têm esse critério extremamente pré-definido. A maior parte das empresas elas são abertas à criação dos seus colaboradores, tá? Então aqui você pode definir o tipo de margem que você deseja. Aqui está tudo, por exemplo, 2.54. Você pode, por exemplo, alterar tudo para 2. Eu vou alterar tudo para 2 aqui. Vou deixar tudo para 2 só para a gente ver o efeito do aspecto margem, tá? Por exemplo. Reparem que ele move um pouco aqui a lateral, né? E daí volta no texto. Eu vou até fazer diferente. Eu vou colocar aqui pontos zeros. Vou colocar aqui tudo em 1. Não, vou colocar 0,5. Tudo aqui. Pegar aqui, vou copiar para a gente acelerar um pouco a velocidade. Aqui. Reparem que ele diminuiu mais ainda a margem do texto, ficando em alguns aspectos quase que sem margem, tá? Então, sobre margem, você pode ir ajustando de acordo com a tua necessidade. Ficou tudo zerado aqui. Então, eu vou colocar tudo em 1, que acho que também é um bom... Aqui. Então, aqui temos a nossa margem formatada. Né? Vamos voltar aqui. Sobre a margem isso, temos aqui agora, tem também as opções de papel. Se você tiver uma impressora instalada, vai aparecer que tem também as opções de papel, que você pode deixar configurada aqui. E tá, deixa eu voltar no nosso texto. Vamos voltar aqui a configuração de página. Então aqui aparece o tipo de papel e aqui a cor, né? Vamos aqui alterar, por exemplo, todo o documento. Aqui temos a questão que eu queria falar agora, que é do tipo de papel. Por exemplo, carta, tabloide, ofício. Aqui vão ter todos os tipos de papel. A3, A4, A5. O mais comum é A4, que as empresas, as instituições imprimem. Mas você pode querer imprimir A5, A3, A1, não importa. Que vai de acordo com o que existe. Outro ponto interessante é que aqui você também pode alterar o fundo do documento. Por exemplo, clicando aqui, reparem
que ele muda a cor do fundo do documento. Se você quer fazer um documento diferenciado, com uma cor diferenciada, tá? Então, aqui também tem todas estas opções. Então, vamos voltar aqui e vamos deixar nosso documento. Aqui vou selecionar todo o documento e vamos voltar ele na cor padrão, tá? Então, aqui temos essas opções e aqui eu vou colocar as margens de volta em 2, vou colocar as margens de volta em 2.54, por exemplo. Copiar aqui, que são as margens que estava como padrão no próprio Google. Aqui na cor a gente já retirou, o papel vamos deixar esse, formato também fica esse aqui, tá? Ou aqui, alterou. Outro ponto aqui, só para finalizar aqui, sempre que você achar aqui todo documento, uma configuração que você acha que vai trabalhar muito com ela, você pode definir como uma configuração padrão, clicando aqui, configuração padrão. Reparem que assim eu defini que essa aqui é uma configuração padrão que eu quero seguir, tá bom? Então, essa é uma das formas bem interessantes. Outra coisa que também pode acontecer e é recomendado é aqui, por exemplo, se você olhar aqui, está texto normal e título e coisas do gênero. Vamos configurar, por exemplo, vamos começar por formatar primeiro essa parte de cima do texto, depois a gente desce e vem para cá e termina a nossa aula. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar aqui e estamos aqui, por exemplo, eu posso simplesmente selecionar isso e vir para cá e alterar para o tipo de letra. Reparem que aqui tem vários tipos de letra e o Google ainda te dá a possibilidade de você adicionar outras letras que você desejar, tá? Então, por exemplo, pode vir aqui e vai pesquisar e tem N tipo de letra. Eu, particularmente, eu gosto muito da Georgia. Eu gosto muito da Georgia no Word, né? Mas aqui vamos selecionar vamos selecionar um tipo de letra que deve ter aqui. Vamos achar, vamos com essa daqui, Work Sans, para a parte do poema. Reparem que ele acaba de mudar o tipo de letra, o espaçamento, ficou um pouquinho maior, tá? Que esse é um poema. Então aqui você pode selecionar isso e mudar o tipo de letra vindo direto para cá, indo para adicionar letra. Você também pode vir para cá e alterar o tamanho da letra, por exemplo, para 14, reparem que ficou maior, ou simplesmente clicar aqui no menos, diminuiu, ou no mais e aumentar, tá? E ainda vocês podem também vir para cá e deixar todo o texto negrito, em itálico, sublinhado, por exemplo, clicando uma vez você coloca, clicando uma vez você tira, tá? Aqui também você pode selecionar, por exemplo, para alterar o texto da cor, a cor do texto. Por exemplo, alterei para vermelho. Ah, não quero vermelho, então vamos alterar para azul, por exemplo. Também pode vir clicando nesse pincelzinho, você pode destacar, por exemplo, ó, destacamos em amarelo. Entende? Olha aqui, destacamos em amarelo, tudo no pincelzinho. Daí eu vou deixar só o texto em azul, por exemplo. Ah, não gostei muito dessa cor, eu quero que isso aqui seja um título. Você pode vir aqui, deixar esse aqui em negrito e aqui você está formatando. Mas o outro ponto importante, aqui está escrito texto normal, tá? Então, por exemplo, vamos selecionar esse daqui e vamos considerar que esse é um título. Então, vamos considerar como título aqui, por exemplo. Reparem que ao considerar como título, ele fica maior, tá? Então, temos aqui esse é um outro aspecto, que ele ficou maior, num tamanho enorme, então vamos diminuir para que caiba tudo numa única linha, por exemplo. E temos outro ponto interessante da formatação de textos. Outro ponto interessante da formatação de texto é a questão do alinhamento do próprio texto. Temos aqui alinhado à esquerda, à direita, reparem, ao centro, reparem que o texto todo vem para o centro. Podemos alinhar à direita, reparem que todo o texto está alinhado para a direita e desalinhado para a esquerda, ou justificado. Como no caso aqui é um poema, o que é que o justificado faz? O justificado faz com que o texto termine quase ele todo no mesmo padrão. Como aqui é um poema, as frases são curtas, ele não tem muita visibilidade sobre isso. Reparem que vamos selecionar o texto abaixo, que agora é o mesmo texto, e vamos clicar na opção justificar, que é para vocês entenderem o que acontece. Quem já usa muito Word sabe o que quer dizer essa função justificar.
Vamos colocar aqui justificar. Reparem que ele alinhou os términos do texto, deixando o nosso texto num padrão visual melhor. Tá? Temos essa opção aqui. Vamos voltar aqui na parte de cima, né, do nosso texto, que a gente está trabalhando, para mostrar outro aspecto da formatação. Separei os textos para mostrar justamente o que acontece se você tem um poema, um texto com frases curtas, ou se você tem um texto um texto com frases mais longas, parágrafos mais densos e coisas do gênero. Por isso escolhi um poema e textos maiores. Então, outro ponto interessante é aqui. Esse ponto é justamente para o espaçamento entre as frases na vertical, por exemplo. Se eu colocar aqui duplo, reparem que aumentou, né, o espaçamento entre a frase número 1, que é bonito, é melhor do que feio, explícito, é melhor do que implícito. Reparem que esse distanciamento aqui, ele dobrou, né? E aqui temos várias opções. Pode deixar pela metade, você pode vir aqui de novo, reduzir um pouco mais, ou você pode clicar aqui e personalizar do jeito que você quer. Você pode adicionar espaço antes do parágrafo, adicionar depois do parágrafo, espaçamento personalizado. Espaçamento personalizado, você basicamente vem aqui e define qual espaçamento você quer ter, né? Por exemplo, aí vai e por aí vai, tá? Então, aqui na questão dos espaçamentos, você pode ir definindo de acordo com o que melhor atende ao teu interesse, tá? Então, eu vou desfazendo aqui, tá bom? Vamos lá. Desfiz demais, vamos voltar aqui. Estamos aqui. Tá. Temos todas essas outras possibilidades. Aproveitando aqui para explicar outro ponto importante, é o seguinte. Aqui temos a seta do desfazer e aqui temos a seta do refazer. Temos o símbolo da impressão, que é para ir nos aspectos de impressão. E temos aqui a verificação ortográfica e temos o pincel. O que esse pincel faz? Vamos lá, por exemplo, eu quero copiar esta formatação aqui para essa frase só ou para várias outras frases. Eu venho aqui, clico no pincel e enquanto o pincel está fregado, eu seleciono esse. Reparem que automaticamente a formatação do lugar que eu copiei, ela fica igual a esse. Eu posso fazer para uma única frase ou clico aqui e eu posso fazer para várias outras frases. E tem um outro truque. Tem um outro truque que ao clicar aqui duas vezes, se eu clicar duas vezes, vou selecionar aqui. Se eu clicar duas vezes, eu posso replicar isso em textos diferentes sem precisar parar. Por exemplo, vou selecionar aqui, olha, mudou. Vou selecionar esse daqui também, ele vai mudando. Tudo só copiando as formatações que eu já tenho em um determinado ponto que eu quero que sejam replicadas para vários outros textos. Por exemplo, eu quero replicar nesse daqui também. E daí vai, e aí por diante. Então, reparem que essa é uma boa opção para você, por exemplo, padronizar texto, refazer um monte de coisa. Eu voltei isso tudo clicando no teclado a tecla Ctrl mais a letra Z. Daí ele vai voltando e vai desfazendo as coisas que foram feitas, tá bom? Esse é um outro ponto importante daqui da nossa formatação. Então vamos dar sequência. Um outro tópico interessante é esse tópico de lista. Por exemplo, eu uso selecionar essa parte aqui, entendendo que voltar aqui e retirar esse ponto que não está ativo. Eu volto aqui e seleciono como se fosse uma lista. Seleciono aqui e clico em lista, por exemplo. Ele já traz aqui trouxe um checkbox, por exemplo, se eu quero, né, listar e ir excluindo cada coisa, você pode deixar essa opção, ou simplesmente você pode trocar aqui para, por exemplo, número, uma lista, primeiro, segundo, terceiro, e aqui em número tem várias opções que você pode escolher, se você quer com zero, se você quer com letras, então tem várias opções. Também pode ainda trocar para ícones, por exemplo, ele vai fazendo isso. E também aqui tem várias opções nos ícones mesmo. Aqui temos várias
opções de ícone que você também pode selecionar e ir alterando da medida que você achar que faz mais sentido, por exemplo. Esse é um outro aspecto interessante. Outro ponto ainda aqui rápido sobre a formatação de texto é a questão dos recuos. Você pode ter esse recuo aqui, que são automáticos, e você vai dando esses recuos dentro do teu texto para organizá-lo melhor, ok? Sobre formatação é isso. Um outro ponto só para finalizar aqui das questões de formatação que a gente não viu, tem um aspecto que a gente consegue movimentar o texto. Eu vou desfazer aqui para voltar ao padrão. Aqui vamos voltar ao nosso padrão inicial do texto. Estamos aqui, pronto. Reparem que aqui em cima, aqui nessa tela, temos um retângulo azul e uma barra, e um retângulo azul e um triângulo. Se eu clicar aqui, por exemplo, e puxar apenas o retângulo para cá, ele vai movimentar apenas a frase, a linha em que eu estou. Uma única linha, tá? Então, vou desfazer. Se eu puxar o triângulo para baixo, ele vai movimentar até onde eu quero na régua o texto inteiro. Deixa eu voltar aqui, é que eu deixei selecionado apenas esse. Vamos voltar aqui e vamos puxar o triângulo aqui. Voltou ainda só puxou um. Então vamos lá, selecionar tudo ou vamos selecionar todo o nosso texto, clicamos aqui, apertamos, vamos para baixo e Shift. Isso. Aí puxamos o nosso texto e ele movimenta todo o texto, por exemplo, tá? Então a gente pode fazer isso para um ponto só do arquivo ou para o documento inteiro, tá? Vamos desfazer aqui. Eu realmente não recomendo que vocês movimentem usando esse aqui, porque aqui vocês podem mexer nas margens, vocês podem editar parágrafo, que eu acho melhor do que mexer nas margens. Outra forma de fazer isso mais simples isso é simplesmente vindo no teclado, apertando a tecla Tab. A tecla Tab, ela destaca sempre o primeiro parágrafo, tá? Voltando aqui, você pode fazer aqui Tab, ele já vai dar essa sensação de parágrafo. Mas ao formatar parágrafo, também pode ser feito isso, ok? Então, por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.